Olá, hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de histórias que se repetem. Você já parou para se perguntar o que uma história que se repete quer de você? É bem por aí, pessoal. Quando uma história se repete muito na vida da gente, é porque ela está tentando nos contar algo que nós ainda não fomos capazes de enxergar ou ouvir sobre ela. As histórias que se repetem, elas nos pedem para que nós desvendemos algum segredo que ela traz escondidinho em alguma dobra de pensamento ou sentimento que você ainda não reconheceu. Essa história que se repete, ela pode ser, inclusive, a história de algum antepassado seu, de alguém que viveu a mesma história e que está ali de novo te contando a história para que você possa se desvencilhar, desvendar quais são os segredos e os ensinamentos que existem dentro dela. Se você tem filhos, você vai logo identificar isso que eu estou contando. Ou então, lembra lá da tua infância. As crianças, elas adoram ouvir uma e outra vez as histórias que muitas vezes nós adultos contamos para ela. Por que isso acontece? Quando a criança, ou quando crianças, nós escutávamos a mesma história, isso nos ajudava a entender o ensinamento que tinha contido ali. Quando uma história se repete na nossa vida, de novo e de novo, ela está nos pedindo a mesma coisa, que a gente possa olhar com um olhar de observador para ela. Então, se tem uma história que está se repetindo hoje na sua vida, eu te convido para você dar um passo atrás e olhar para essa história como se alguém a estivesse contando para você. Você é o protagonista dessa história e as pessoas que estão envolvidas aí fazem parte dessa trama. Qual é a história que você tem contado e recontado através dessas experiências que se repetem na tua vida? Será a história de uma menina que foi abandonada? Será a história de uma tristeza escondida? Será a história de uma falta de reconhecimento? Seja lá o sentimento que tiver aí que ser reconhecido e acolhido, basta com que você tome um distanciamento e escute essa história e tente reconhecê-la na linha de tempo da sua vida, onde é que foi a primeira vez que essa história foi contada. Também é bastante interessante, caso você não encontre na sua própria linha de tempo, o reconhecimento dessa história, tentar identificar a história de qual antepassado teu você vem contando. No momento exato em que a gente consegue olhar para essa história e reconhecer um sentimento que está escondido, olhar para ela com outros olhos, você possibilita que essa história se transforme. A partir daí, você de novo é o escritor, é o autor dessa história e pode determinar um outro lugar para esse protagonista, que é você, nessa história e na sua vida. Um bom dia para todos nós.